Beleza. Então, o que acontece? Acontece que os judeus, os poderosos, né, o chefe, o patrão do Bolsonaro, o Bolsonaro ele faz parte da mesma família que tiveram aqui no Brasil na época do descobrimento, quando eles roubaram o café, roubaram a cana-de-açúcar, roubaram o ouro, roubaram a prata. O Bolsonaro vem dessa linhagem. É só você pegar a história secreta do Brasil, que você vai pegar a linhagem de todos os presidentes bonitinho. Tá? Não vai ser ninguém que fala, não. Tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo, porque o som do vídeo pelo microfone ele não vai captar muito. Eu só botei para vocês verem que o vídeo existe, mas eu vou deixar o like desse vídeo já na descrição do vídeo, ok? Na descrição do vídeo. Mas o que você precisa entender é o seguinte, que o que foi falado ali é o seguinte, eles têm um mapa das 12 tribos de Israel no Brasil, representado por cada presidente. E eles datam esses presidentes a partir de 1956 a 1961, que foi Juscelino Kubitschek. E olha o que esses camaradas estão dizendo, os falsos judeus da ONU. Que o Juscelino Kubitschek, gente, isso não é papo não, hein? Isso rola lá fora em Israel. Está lá na galeria deles. Que o Juscelino Kubitschek representou em 1961 a tribo de Gade. O Jânio Quadros, que entrou em 1961 e só ficou menos de um ano, representou a tribo de Azer. O João Batista Figueiredo, que tomou posse em 1979 a 1985, ele representou a tribo de Azer, a tribo de Dan, perdão. Em 1985 a 1990, o José Sarney representou a tribo de Isacar. Em 1990 a 1992, Fernando Collor de Mello representou a tribo de Simeão. Em 1992 a 1994, Itamar Franco representou a tribo de Ruben. Em 1995 a 2002, o Luiz Inácio Lula da Silva, chupa essa manga. O Luiz Inácio Lula da Silva representou a tribo de Efraim. Em 2011 a 2016, Dilma Rousseff representou a tribo de Benjamim. E agora, em 2019 a 2022, está aqui a tribo Jair Messias Bolsonaro representando a tribo de Judá. Isso é o protocolo do Carral dos judeus de Israel. Isso não foi feito aqui. Isso é o que está no status de toda a delegação mundial que fecham com essa nova ordem mundial que eles chamam de globalização ou da unificação de todos os países. O Fernando Henrique, o Collor, que foram dados como os bandidos da humanidade, da nação. Por isso que eu falo para vocês, ó, o Yin Yang está formado, nós estamos dentro do Ouroboros, certo? Está formado. O Lula, Dilma Rousseff, Collor, o Lula não está preso? O Collor não roubou o dinheiro do banco aí da galera? A Dilma não aprontou e teve impeachment? Mas veja, isso é para mim e para você. Quando eu falo que o Lula não está preso, que o Lula fecha com o Bolsonaro,
A Dilma Rousseff fecha com Bolsonaro. Não existe direita e esquerda na República. Existe uma ideia de que isso é real, mas não é. Você que diz, eu sou Bolsonaro, Lula na cadeia. Eu sou Lula, Bolsonaro não me representa. Gente, o Lula, Bolsonaro, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, todos os presidentes que passou pelo Brasil, eles fecham só com uma única ideia: de continuar mentindo para a nação, escondendo a verdadeira identidade do povo negro, preto, porque o povo preto sofre ainda um racismo monstruoso, não por parte do povo, não por parte do povo que está na linha do gado, porque o povo branco, que é pobre, que não está no meio dessa corja, ama um povo preto. Você pode ver isso da própria favela. Que você vai numa favela hoje, tem branco misturado com preto, porque esses são os povos que a está separando, mas não estão escolhidos ainda, porque a escolha não depende da pessoa ser preto ou branca, a escolha depende se ela quer ir a Rúshua, e através de Arusha ela quer entrar em Sião. Essa é a grande realidade. Só que nós temos um problema para resolver, que a Rúshua não vai se revelar aos seus enquanto os pretos não forem acordados no mundo todo, dos que são do continente asiático, não do continente africano. Esses são descendentes de Cã, que já teve a sua paga, e que eles também, muitos estão se voltando para Arusha, os próprios camitas estão se voltando para Arusha. Mas o que eu quero dizer é que o Bolsonaro representa toda essa bandidagem que o próprio Gustavo Barroso, ele denuncia nos seus 6 volumes do livro da História Secreta do Brasil. Ele denuncia lá. Ele denuncia lá na História Secreta do Brasil. Isso é muito grave, gente. E você vê, aí eu te pergunto, você vê alguma escola de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, trazer o histórico, porque aqui não estamos falando nem da história do Brasil. Aqui nós estamos falando do histórico que eles construiu debaixo dos nossos olhos, mas de forma tão brilhante que você não consegue enxergar nenhum presidente do Brasil como gente ruim. Por mais ruim que eles sejam, a gente enxerga eles como gente boa. E é o que o Bolsonaro está trazendo. O Bolsonaro está representando, gente, a última tribo. O Bolsonaro está representando o último fechamento da presidência do Brasil. Será que teremos outros presidentes depois dessa lista bárbara de 12 representantes? E o que mais me chama a atenção nessa lista, o que mais me chama a atenção nessa lista não é nem o fato desses 12 representarem as 12 tribos, mas é o fato desses 12 juntos representarem os 12 meses do ano. Porque os meses estão aí. O fato deles colocarem a Dilma Rousseff representando a tribo de Benjamim, o fato deles colocarem Luiz Inácio Lula da Silva representando Efraim, Fernando Henrique Cardoso representando Zebulon, Itamar Franco representando a tribo de Rúben, Fernando Collor de Mello, Simeon, José Sarney, Issacar, João Batista Figueiredo, Dan, Jânio Quadros, Assé, Juscelino Kubitschek, Gade. E eu te pergunto, e os outros presidentes que vieram atrás de Juscelino Kubitschek, como, por exemplo, o presidente Getúlio Vargas? Porque o Getúlio Vargas parece, pelo estudo que nós temos feito aqui,
Parece que o Juscelino, o Getúlio Vargas, ele foi o único presidente que não se envolveu e não aceitou a corja. Porque na época do Getúlio Vargas ele foi colocado lá, mas ele parece que, pelo que a gente vai enxergando, pelas pessoas que a gente vai conversando, pelos idosos que viveu a época de Getúlio Vargas, foi o único presidente que não aceitou o que fizeram com os pretos assim que acabou a monarquia e entrou a era da República em 1889 para 1990. Para 1890. Foi o único que não aceitou. E nós temos, e você veja que Getúlio Vargas nem aparece nessa lista, representando nenhum tipo de tribo. E olha que falta tribo aqui, porque a tribo de Dan não era para estar aqui. Então, o que estão querendo fazer com o Brasil? Primeiro, vamos lá. O Brasil já é sabido que o Brasil é palco de um quinto império. Nós sabemos disso. O Brasil é o quinto império, vamos dizer assim, o quinto e último império fora os 1000 anos do Criador. Porque Yarro, ele trará aí o 7º império, porque o 6º império não vai existir. Você tem que entender isso. O 6º império, ele não vai existir. Porque seria o 6º império acima do império da besta. O anticristo, gente, a gente tem que entender isso. O anticristo, ele vai vir e o objetivo do anticristo, a besta do Apocalipse, capítulo 13, vir, não é para implantar o império dele. Repara que se você ler direitinho, a era da besta de Apocalipse 13, 1 e a segunda besta de Apocalipse 13, 11, eles não vêm para implantar o império deles, mas para preparar esse império da besta para estabelecer o império infinito de Terron, que seria o 6º império. Só que esse 6º império, ele não vai existir. Porque o Criador, Yarro, ele não divide a glória dele com outro Deus. E com ninguém. Ele não vai deixar que Terron implante o seu reino aqui na terra para estabelecer de uma vez por toda a república. A última tentativa vai ser de quem? De Lúcifer, que vai vir dentro de um corpo humano. Esse corpo humano da besta vai implantar o sistema da marca, e a marca vai ser a última tentativa de controle humano no mundo. E tudo isso vai acontecer aqui. E a partir daqui. É isso que a gente tem que entender. Eu vejo os evangélicos estão muito, perdão, você que é evangélico, mas eu também já fui. Quando nós somos evangélicos, nós somos o mais cego de todos, porque nós focamos na besta apenas, no anticristo. Só que, porém, contudo e entretanto, o objetivo da besta, do anticristo, não é estabelecer o reino dele, porque o anticristo trabalha para estabelecer o reino de Terron e fazer a amizade que o próprio Lúcifer Samael tinha com Terron logo no início, na Primeira Guerra Prímiva. Que aí você vai ter que ler isso lá, porque eu sei que fica confuso. Nós trazemos coisas milenares numa live de 1 a 2 horas. Eu sei que fica um pouco confuso para quem está chegando. Por isso que nós temos uma lista de vídeo no nosso canal. O Brasil é o 5º império. O 6º império deveria ser, olha bem, você vai entender. Quem viu o vídeo passado, o planeta Terra, que não é uma bola, ele é plano. O planeta Terra é dividido em 2 bandas. A banda do Oriente e a banda do Ocidente. Eu vou repetir isso de novo. O planeta Terra é dividido em 2 bandas. A banda do Oriente e a banda do Ocidente. O 5º império, o 4º império hoje, olha bem, gente. O 4º império hoje, 2019,
Está atuando aonde? Na banda do Oriente. Olha, meu microfone está aqui, ó. Oriente, Ocidente, aqui, ó. O quarto império, que é Europa, Askenazi, Inglaterra e França, maçonaria judaica da ONU, eles estão operando no Oriente. E a Rede Globo, que está no Ocidente, ela é a porta-voz, ela é a escriba desses fariseus. Nós temos os fariseus que combateu Yahushua no Oriente e temos os escribas que estavam junto com os fariseus combatendo Salvador no Ocidente, que é a Rede Globo e companhia, e todas as mídias de televisão fechada. Porque os escribas eram aqueles que passavam na época do Salvador as informações que os fariseus criavam. Então, tudo que vem do Oriente, que é o quarto império, ela precisa trazer terror para o Ocidente, para poder viver o seu sexto império. Preste atenção para não confundir. Porém, antes do sexto império, que é o de Terron, por isso o número 666, é necessário que se estabeleça o quinto império. E o quinto império será o império da besta do Apocalipse, que é quem? O Lúcifer, Samael, dentro de um corpo morto. Dentro de um corpo morto. Ele vai entrar dentro de um corpo que já morreu e vai conseguir ressuscitar pela primeira vez e fazer uma façanha que só Yahushua tem poder para fazer em nome do Pai. Uma única vez. Isso vai ser possível. Uma única vez. E não outra mais. Só para se cumprir esse intento do quinto império. Esse quinto império vai ser entregue à besta, mas ele tem que estar existindo. Não é a besta que vai formar o quinto império. A besta, quando vier do Apocalipse 13, o quinto império já tem que estar formado. O número de pessoas que tem que morrer, porque existe no carral dos judeus já um número de pobres gado que tem que morrer, sério. Já está tudo engenhado, já está tudo orquestrado, já está tudo arquitetado, já está tudo desenhado. Aonde no Brasil tem que ter desgraça, aonde tem que ser destruído diques, aonde tem que ser destruído barragens. Eu estou falando a palavra destruída, não estou falando da palavra rompimento. Gente, vamos focar para Maceió. Vamos virar os nossos olhos para o estado de Maceió. E, olha só, de Maceió depende todos os rios que emanam no Brasil, do Iapoque ao Chuí. Por que Maceió é um lugar no Brasil onde eles pouco falam? Você já viu alguém dizer assim, ó, eu vou para Maceió arrumar emprego. Eu vou mudar para Maceió porque lá é bom. Eu vou para Maceió porque lá tem turista. Você já viu alguém falar de Maceió na magnitude que se falam de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Brasília? Você já ouviu? Não. E eu posso te garantir que o povo brasileiro não sabe nada de Maceió, dentro da sua complexidade histórica, geográfica e de perigo que ela representa como uma bomba relógio para o Brasil, que esses judeus da ONU já estão fazendo, porque para o quinto império acontecer, Maceió é o foco. Não adianta eles quererem criar o quinto império através de Rio de Janeiro, através de São Paulo, através de Minas Gerais, através do Rio Grande do Sul. Você precisa estudar o que é Maceió. Você precisa entender o que é Maceió. Você precisa saber os rios que cortam Maceió. Você precisa saber quais os braços, quais os leitos, que todo o Brasil é dependente desse Maceió, que é tão esquecido, desprezado
pela própria mídia, para que vocês não venham saber de onde vai vir a maior desgraça do Brasil, quando Maceió for o botão que eles tiverem que apertar para ajeitar esse quinto império, que precisa estar pronto. O quinto império tem que estar pronto. Não é a besta chegar aqui e falar assim, ó, ué, você não arrumaram o quinto império? Quando a besta chegar, ela não vem para montar quinto império, ela vem para governar sobre o quinto império que a partir de hoje, agora, já está sendo formado. E aí você vai entender o caso de Mariana, você vai entender o caso de Brumadinho, o caso do Batomuxo que afundou e ninguém falou mais nada naquela época de final de ano. O que o Titanic tem a ver com isso? O que o Triângulo da Bermuda tem a ver com isso? O que os índios em 1500 têm a ver com isso? Porque essa arrumação do Quinto Império, gente, já vem desde a época do Brasil Império. Isso não é uma coisa de agora. Eles não sentaram numa mesa agora para dizer, ó, vamos unificar o mundo através do cordão umbilical chamado Brasil. Não, isso já vem desde os primórdios. Isso já é uma coisa antes de Cristóvão Colombo. Isso já é uma coisa que vem lá atrás. Quando os próprios Askenazi coloca pela primeira vez os seus pezinhos em solo brasileiro. E eu estou vendo as pessoas, Bolsonaro, meu amigo, acorda, Bolsonaro é um representante de terror. E ele não vai vir com uma coisa ruim. Ele está aí como ser de luz, mas ele é nosso presidente, dane-se. O próprio Yahushua disse, o meu reino não é dessa terra. O meu reino não é dessa terra. E Yahushua falou isso. Ele falou, meu reino não é dessa terra. As pessoas estão adorando o Bolsonaro como se ele fosse uma luz. E não é o que o brasileiro está pensando. Não é o que o brasileiro está pensando. Maceió está no carral do Bolsonaro. Carral. K-A-H-A-L. Você nunca ouviu falar do carral? Então vamos lá para soltar a bomba. O carral dos judeus é a lei intocável que nem os judeus podem fazê-la parar. E esse carral dos judeus tem um nome lá no Oriente, se chama Talmud. E tem um nome aqui no Ocidente, que se chama poder executivo, legislativo e judiciário. Repara que no Brasil tudo é mais suave. Lá no Oriente, esse carral é chamado de Talmud. Aqui no Ocidente, ele é chamado de república. Ah, mas o Lula, se tivesse solto, ele ia mudar. Não ia. Mas o Bolsonaro vai mudar. Não vai. Porque nenhum desses presidentes que o sistema invisível está colocando aqui no Brasil representa o povo brasileiro. Eles fingem representar. É uma diferença. Eles fingem representar. O Bolsonaro, mas ele está no hospital, vai morrer, vai viver, vai. Aí o povo está ali. Gente, tudo isso é uma grande jogada. Tudo isso é uma grande jogada. Escute, a mentira é o brilho de ouro desses judeus da ONU que se encontram aqui. Foi tudo comunado. Gustavo Barroso já falava disso há anos, há séculos.
há décadas, o Gustavo Barroso já falava sobre isso. Só que o Bolsonaro hoje, ele é o representante da tribo de Judá. Como que eu posso acreditar num presidente da República chamado senhor Jair Messias Bolsonaro e tê-lo como presidente do Brasil que nós pisamos, se ele representa os judeus, quando os verdadeiros judeus estão passando o pão que o diabo amassou? Eu não vejo um judeu verdadeiro, que são os pretos, vivendo na grande parte de Copacabana, Ipanema, Leblon, Balneário Camboriú, ABC Paulista. Eu não vejo os negros, já que ele é representante dos judeus, e se ele representa realmente os judeus, cadê os pretos, então, para ser a maioria no Distrito Federal, na Rede Globo, em Hollywood, nos filmes de José do Egito, do senhor Edir Macedo, que é outro pilantra, que sabe da história do povo preto? E a Igreja Evangélica da Universal, ela enche porque o povo está cego em ver que até esses pilantras, chamados pastores e bispos, estão ocupando o lugar dos pretos, que estão pegando o trem lotado, ônibus lotado, morando mal, ganhando mal, comendo mal, enquanto as pessoas estão amando o Bolsonaro, que é representante dos falsos judeus, de uma profecia de Gênesis 9:27, que se cumpre: alague Deus a Jafé e habite ele na tenda de Sem. Parece que o brasileiro não conhece a própria história. Parece que o brasileiro olha para Israel. Vamos lá, vamos pegar o caso de Brumadinho. Vamos trazer o exército de Israel para cá para ajudar Brumadinho. Aí veio o exército. Depois de tantos dias que não se existia mais vida lá de baixo, que até uma criança que nascesse hoje ia dizer: calma aí, pelos dias que já se passaram até a vinda do exército de Israel, não tem uma alma lá embaixo. Mas aí chegou o exército de Israel, com roupas camufladas, boina na cabeça, alguns com óculos escuros. Eu te pergunto, se esses soldados que chegaram aqui no Brasil tivessem com uma roupa civil, você reconheceria eles como sendo um daqueles soldados? Não. E vou dizer mais para você. Aquele soldado de Israel que foi para Brumadinho, nem chegaram a botar a mão na lama. Porque eles não vieram para isso. Não vieram sim, Edinho. Na sua cabeça eles vieram. A mídia fez você acreditar que eles vieram para ajudar lá. Pergunta os soldados que foram para lá depois de que eles vieram para aqui. Pergunta ao pessoal do Corpo de Bombeiro quem é que meteu a mão na massa para tentar tirar corpo de dentro da lama, dos dejeitos de Brumadinho. Pergunta lá ao Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Federal. Pergunta. Você reparou que com a morte de Bochá, Brumadinho ficou esquecido? E já está vindo o Maceió agora para fazer esquecer o Bochá? Porque isso é um dominó que vai caindo sobre outro para sustentar a mentira no nosso subconsciente. Amigos, eles não vieram para trazer nada. Eles estão aqui no poder, junto com os mesmos que roubaram o Brasil. Eles estão aqui com roupas normais, que você não consegue reconhecê-lo e nem vai saber identificar e discernir se eles são israelitas ou se eles são brasileiros. Porque, primeiro, já de antemão, israelitas eles não são. Eles podem até ter vindo de Israel, mas israelita são os pretos que se encontram aqui. Que o Bolsonaro poderia fazer um anúncio de rádio e televisão, pegar o livro
de Gustavo Barroso e denunciar esses judeus que estão em Israel. Mas por que o Bolsonaro não vai fazer isso? Porque ele é um deles, infiltrado aqui. Por isso que a Ruxa falou. Por isso que a Ruxa falou. Que não é à toa que eles se transfiguram em ser de luz. O Bochá sabia de alguma coisa que nós sabemos aqui na internet? O Enéas sabia de alguma coisa que a gente sabe aqui na internet? O Clodovil, que denunciou os judeus lá dentro da Câmara de Deputados, em Brasília. E no outro dia o cara amanhece morto por uma suposta doença que ninguém sabe dizer se realmente ele teve. Será que ele sabia do que nós falamos aqui na internet? Será que o Brizola sabia? O Tancredo Neves sabia? O Getúlio Vargas, que não está na lista dos 12. Será que eles sabiam? O Bochá, que morreu agora no helicóptero, será que ele sabia? Porque a coisa está muito estranha. Eles, olha bem, nesse momento agora, não se há nenhuma notícia ruim. Parece que o Brasil voltou a ter paz. E, prezados senhores, o que me preocupa é essa paz que nós estamos tendo agora. Porque toda vez que você liga a sua televisão ou acessa a internet e não tem uma notícia de uma desgraça igual a de Brumadinho, de Mariane, é aonde nós temos que vigiar e muito. O problema é que o Brasil para de vigiar, para de falar com aquele que está lá no alto. E aí, quando vem a desgraça, ela vem de surpresa. E se cumpre aquela palavra que diz, quando disserem paz, haverá repentino o quê? Destruição. Lá em Brumadinho estava tudo em paz. Aí ali, está tranquilo, todo mundo no resort, tinha ali hotéis, pessoas curtindo as águas lindas, porque Brumadinho, para quem não conhecia antes, era lindo, era um paraíso. As águas de Brumadinho eram limpíssimas, a ponto de se ver o fundo da água do rio. E todo mundo brincando, todo mundo lá se divertindo. Como se essa vida temporal fosse eterna. Como se Sião já fosse aqui. E aí o que acontece? Aí nós temos um problema sério. Aí nós temos um problema sério. Qual é o problema que nós temos? Carnaval está aí, em março, vai vir carnaval, as pessoas vão pular. Gente, povo não tinha que pular carnaval nenhum. Que alegria é essa que vocês vão expressar depois dessas mortes de pessoas lá de Brumadinho, depois dessa morte do repórter Bochá, depois dessa morte de tantas pessoas em Mariana, depois dessas mortes acontecendo no mundo todo, fora as outras desgraças que eles não deixam vir para a mídia, porque tem rituais que têm que ser explícitos e tem rituais que têm que ser tácitos. Quais são os rituais tácitos? São aqueles que eles fazem por debaixo dos bastidores que você nunca vai saber. É o que mantém eles de pé. E os rituais explícitos são esses de Brumadinho, são esses de Mariane, são esses do repórter, que acontece do nada, como o caso dos Mamona Assassina. São esses rituais explícitos que eles precisam jogar na cara da mídia, porque a perspectiva, o sentido desses rituais explícitos é muito diferente do ritual tácito. E o ritual tácito não tem como se sustentar sozinho se não houver o explícito. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. E o carnaval, me desculpa, é terror comemorando com gado,
todos os rituais que eles fizeram. O carnaval, gente, ele é, olha bem que eu vou dizer para vocês, o que para mim representa o carnaval. O carnaval, para mim, ele é a real representação do plano etéreo com o plano astral e o plano físico e o plano das sombras em festa. Em festa. O carnaval, para mim, representa os 4 planos comemorando a suposta e possível vitória de Terron, que vai e quer, mas não vai estabelecer o Sexto Império. Que viria... Por que é o Sexto Império? Esse Sexto Império viria depois do Quinto Império, que é o Império da Besta. Só que a Rússia vai vir para acabar com a festa. E a Rússia vai dizer para a besta, ó, vem cá, o Satã, vem cá, o Lúcifer. O teu império era para ser 7, e vai ser só 3 anos e meio. E o do seu líder, Terron, era para ser depois do seu império, mas nem vai acontecer. E é uma coisa que não se fala dentro das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, do judaísmo, dos muçulmanos, não se fala. Eu posso dizer uma coisa para você. O Bolsonaro, ele representa a mentira no Brasil. Porque ele sabe que esses judeus, que esses soldados de Israel que vieram para cá, não são os judeus da Bíblia do Almeida. Ele sabe disso. Ele sabe muito bem disso. Não pensa que Bolsonaro tadinho, né? O Bolsonaro não sabe. Meu amigo, eles têm como, na trilha dos maçons, um homem chamado Gustavo Barroso. O homem mais condecorado dentro da maçonaria e que foi calado. Porque, pelo que eu vejo dos livros de Gustavo Barroso, nos documentários, nos históricos nacionais e internacionais, o que me deixa claro e muito claro é que Bolsonaro traiu a ordem, divulgando através dos seus livros, porque Gustavo Barroso, não Bolsonaro, Gustavo Barroso traiu a ordem, porque ele começa através da mídia mais veloz da época, que eram os livros. Ele cria aí os fascículos da História Secreta do Brasil, mostrando tudo, inclusive de Jacobino. Tudo revelado lá. E na História Secreta do Brasil de Gustavo Barroso, ele fala quem são os judeus. Ele fala com o que esses judeus trabalham. Com feitiçaria, com bruxaria, com cabala, com satanismo. O cristianismo inventado para ser o seu inimigo, porque o cristianismo foi inventado por esses judeus para ser o falso inimigo deles. Um inimigo não perigoso, mas que na nossa cabeça seja perigoso. Foi tudo orquestrado, tudo orquestrado. O Bolsonaro, ele representa Terron no Brasil, e vai trazer, e quer trazer, mas não vai conseguir. Porque Terron não pode vir antes da besta. E a besta está aonde? Presa lá embaixo, na mão do inferno, que é um ser. O inferno é um ser. E esse inferno chupa essa manga. É o corpo de Terron que se desassociou. Quando Samael, que está preso na mão do corpo dele, que é o inferno, o furou no olho direito, lá embaixo. No olho esquerdo, ele fura o olho esquerdo, ele só tem o direito. Lá embaixo. No primeiro dia da manifestação de Terron, quando ele vem para o abismo, passou-se alguns tempos, porque os dias, quando eu falo, não é o tempo temporal que nós temos, é bem diferente. O Samael vai lá e mata Terron, só que Terron não morre e vira morte. Por isso que a morte passou a existir. Alguém pergunta, mas foi o Criador que fez a morte? Não. A morte vem de quem? Vem de Terron. A morte é o Terron. E como uma raiva, porque, vamos lá, você entender, Samael é uma criatura
gerada por Iarro. Terron, não. Terron, ele se manifestou da sombra que refletia da luz de Iarro. Iarro não criou Terron. É o único ser em todo esse universo que Iarro não criou. Ele se manifestou do nada, da sombra. E a criatura feita por Iarro, que era Samael, feriu Terron. E não foi a mando de Iarro. Ele fera Terron, e por isso que hoje Samael está preso lá. Porque o corpo de Terron que Samael matou, está vivo hoje, acorrentando Samael na morte de Yahushua. Quando Yahushua desce lá embaixo, e ele fala para o inferno, para o corpo de Terron, porque o espírito de Terron estava em cima. Tanto que ele vai, né? E ali ele aniquila a morte. Ou seja, ele limita ela. Ele tira o poder dela de levar as pessoas para onde ela bem queria. Yahweh fala com o espírito da morte lá em cima, na superfície da terra, e fala com o corpo de Terron lá embaixo, no abismo. E dá uma ordem para o inferno. É tanta verdade isso, quando você vai pegar o livro de Apocalipse, no cavalo, no quarto cavalo, a morte vem montada no cavalo e o inferno segue. Porque o inferno e a morte fazem parte do mesmo ser, só que dessa vez dividido. Por causa da morte, dividiu o corpo do espírito. É uma história que você precisa resgatar. E quando o Bolsonaro ele vem aqui e está envolvendo o Bolsonaro, gente, não está unindo os brasileiros com Israel. Ele está unindo o Brasil. Brasil é uma coisa, brasileiros são outras. Que isso fique bem claro. O Bolsonaro não está unindo brasileiro, trabalhador com Israel, não. Ele está unindo o Brasil com Israel. Aí o povo brasileiro, Edson Silva História, aí já é outro assunto. Aí já tem o seu destino. Para onde vai o brasileiro? Quando os judeus da ONU e a sua elite global se assentarem em solo brasileiro. O povo retumbante, escuta essa, o povo retumbante do hino nacional do Brasil não se refere ao povo brasileiro que pega trem e ônibus. Se refere aos judeus da ONU que reivindica essa terra. Isso tem que ser muito bem claro. Eles reivindicam essa terra. O povo retumbante não é o povo brasileiro que come com salário mínimo, mas é o povo, judeus da ONU, que ora eles estão vestidos de judeus, ora estão vestidos de muçulmanos, ora estão vestidos de cristão católico, ora estão vestidos de cristão evangélico, ora estão vestidos de deputado, de presidente, de governador, de chefe de Estado, de dono de empresa multinacionais. Esse povo retumbante que está na história, que está no hino nacional do Brasil, não é você. Nem passe a cogitar isso na tua cabeça. Essa profecia terrônica que está no hino nacional do Brasil, brasileiro, não é e não representa nenhuma faxineira, nenhum segurança, nenhum porteiro, nenhuma recepcionista, nenhum bancário, não os donos do banco, estou falando do bancário, que estão lá sentados lá no banco o dia todo lá, se ferrando lá, esse que estou falando, não é os banqueiros, estou falando do bancário. Não representa os que
trabalham nas indústrias. Não representam. O povo retumbante é o povo que se declaram dono de Sião. Eles são os priorados de Sião. Esses são os povos retumbantes. Né? Como é que está lá o hino, a letra do hino nacional do Brasil? Vamos lá, vamos pegar a letra aqui. Vamos lá, do hino nacional do Brasil. Vamos pegar a letra lá. Vamos lá. Vamos pegar como é que está a letra aí. Tá ali, ó. A letra tá ali. Ô, gente, vocês pensavam que vocês pensaram que essa letra era para nós. Eu também pensei um dia, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Eu também pensei um dia. Como é que tá esse hino aí? Olha, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Tu acha que esse povo heróico do brado, do grito retumbante, é nós? Não. É os que estão vindo depois dos 70 anos. Brilhou no céu da pátria, nesse instante. Essa pátria não é tua, eles estão reivindicando essa pátria. O que está sendo cantado aqui é que essa pátria que eles estão voltando para pegar de volta nunca foi nossa. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, estão falando deles, lá no presente. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso, está falando deles, não é a gente, do nosso peito a própria morte. Desafia o nosso peito a própria morte. Terrom, morte. Ó pátria amada idolatrada. Idolatrada por quem? Por eles. Porque o Brasil não é idolatrado pelo próprio brasileiro. Salve, salve. Brasil, um sonho intenso. Um raio, olha o sonho deles, O sonho intenso da galera do Quinto Império é tomar o Brasil da mão do brasileiro, e para isso eles têm que pegar e dar um jeito, porque o brasileiro é muito grande, é muita gente, não dá para poder eles virem morar junto com muita gente aqui, até tem que ter gente, mas não tudo isso, então eles têm que resolver esse problema. Porque eles têm um sonho intenso, um raio vívido. E esse raio vívido que eles têm é de amor e de esperança para a terra que desce, porque o ar está craseado. Isso quer dizer que para a terra que desce, de amor e de esperança, a terra desce. A terra desce. Desce aonde? Ela não teria que subir. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, porque a imagem do cruzeiro é uma cruz, e todos nós sabemos que o cruzeiro está lá no céu, quando você olha, para representar de onde veio o Terrom. A marca de Terrom está no cruzeiro mesmo. Porque foi de lá que ele veio, é de lá que ele podia ter resolvido o problema, é de lá que ele podia ter feito uma parceria, e uma baita parceria com o Criador Yahweh, e foi de lá que ele foi destronado, foi de lá que ele caiu, foi de lá que ele veio, foi de lá que ele fugiu. Veja que gigante pela própria natureza. Gigante pela própria natureza. E aí, sabe o que ele fala desse gigante? És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. O seu futuro espelha essa grandeza. Se você não analisou aqui, está falando de dois personagens, Brasil e de alguém. Tanto que ele fala, o teu futuro
espelha essa grandeza, ou seja, o futuro do Brasil, ou seja, o futuro do gigante Terron espelha esta grandeza. Que grandeza? Brasil. Aí depois vem ali, ó, terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada Brasil. Dos filhos deste solo, és mãe gentil. Quem é os filhos deste solo? Deveria ser todos que vieram de Adão e Eva. Nisso eles não erram, é o yin yang, né? Mas eles se colocam como filhos. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América. Lembra, o Brasil é o florão da América, é o Éden. Foi aqui que tudo começou, foi aqui que Adão e Eva foi expulso, foi aqui que o Yahushua pisou pela primeira vez. Uau, como alma, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindo campos, tem mais flores. Eles estão aqui, ó. Olha a ordenha. Olha como eles são apaixonados por isso. Por isso que tem essa coisa da ISO 14001, que se estabeleceu dentro das indústrias, uma preocupação tão tamanha pela natureza, que uma coisa que não tinha antes. Eles falam, nossos bosques têm mais vida. Cara, não era dos índios o bosque, não. Que quando eles chegavam aqui, os índios já estavam, né? As 10 tribos já estavam. Ele não diz assim, ó, nossos bosques, eles estão falando do nosso bosque deles, não é nem mais dos índios. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Um caso de amor eterno dos judeus da ONU com o Brasil. E ali, pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. O Brasil é o símbolo deles, é o amor eterno dos judeus da ONU, é o amor eterno dos Estados Unidos, é o amor eterno da Inglaterra, é o amor eterno da França, é o amor eterno da Holanda, é o amor eterno de Terron. Porque aqui, meu amigo, foi o primeiro lugar aonde Yahushua pisou, aonde Adão e Eva foram os primeiros humanos, aonde Caim matou Abel, aonde Matusalém fez 969 anos. Foi aqui aonde foi construída a Arca de Noé. A Arca de Noé foi construída com a madeira pau-brasil, em solo brasileiro, e todos os europeus sabem disso. E a primeira coisa que eles fizeram foram vir aqui para poder pegar a árvore pelo qual saiu o material que construiu o primeiro navio, feito não por mão de profissionais, mas por mão de pessoas que não sabiam construir nem um casebre. Primeira coisa que eles fizeram. E dessa madeira pau-brasil vem a acácia, que eles levam o nariz para cheirar os maçons quando morre um maçom. Uau! E vai dizer que não é, por favor. Porque eles sabem que é. E por isso que eles colocam aqui, Brasil de amor eterno seja o símbolo, o lábado que ostenta estrelado. E digo o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Qual a glória do passado? Deles. Você vê em todos os lugares, eles dizendo que o Brasil foi construído pelos maçons. Porque se não fossem os maçons, o Brasil não seria essa maravilha que é hoje. Você vê isso aí direto. Isso está nas escolas, isso é falado na mídia, dentro da República, da Câmara de Deputados, nos livros da história do Brasil que vai para a sala de aula. É todo momento eles exaltando maçom, maçom, maçom. Por quê? Porque a glória do passado que eles tiveram de entrar aqui e roubar tudo e dizer que eles são os bambambam, quando eles, na verdade, não fizeram nada. O primeiro homem a realizar uma operação de coração foi um preto. O primeiro homem a inventar uma válvula de televisão foi um preto. O primeiro homem a descobrir como o telefone funciona foi um preto. O primeiro homem a fazer um aeroplano planar sobre o ar foi um preto. E tudo roubado desses judeus da ONU.
Tudo roubado desses camaradas. Aí depois eles vão finalizando o hino. Mas se ergue da justiça a clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Uma adoração a terror no hino nacional do Brasil, na nossa cara, com duplo sentido, para você não enxergar, para você não perceber, para você não ver, para você não perspectivar que terror é o Deus adorado e é esse cara que Bolsonaro quer trazer para cá, pelo menos para ser adorado, já que o Sexto Império não vai ser realizado e Terron sabe disso. Isso aqui, gente, não é uma coisa que nós estamos falando para vocês, que estamos com implicância com a direita, que nós somos esquerda. Meu amigo, nessa república não presta nem direita e nem esquerda, cada um a seu tempo faz o seu papel de contribuição para a terror. O Lula fez o dele, a Dilma fez o dele, o Bolsonaro está fazendo o dele, não sei se outros não vão fazer, porque não sabemos até onde isso vai continuar. Isso é um problema sério que nós temos que resolver na sociedade, mas o Brasil não sabe de nada, porque enquanto o evangélico não associar a Bíblia à história do Brasil, enquanto os acadêmicos não associar a história do Brasil à Bíblia, vão continuar cegos. Todo mundo que vier sorrindo vão enganar. E eles vão trazendo o terror, vão trazendo o povo do príncipe Cadivir, vão fazendo do Brasil o quinto império. E o Brasil só será feito de quinto império debaixo de uma ordem abixal. É preciso, antes de vir a ordem, eles criar o caos. E criaram o caos em Brumadinho, e agora vão transformar Brumadinho no paraíso. Criaram o caos em Mariana, mas vai fazer parte do paraíso, do processo. Sabe uma passagem que me preocupa? A Bíblia fala, lá em Apocalipse, que o rio Tigre, as suas águas vão descer, o rio Tigre vai secar, para se passar os reis da terra que vão vir combater no dia do Armagedon. Eu fico vendo esses rios secarem, como parece que isso é um experimento dessa passagem da Bíblia. Para que os reis da terra, eles possam passar naquele grande dia do combate. Eu fico olhando os acontecimentos que estão acontecendo aqui. E temos que agradecer muito por nós, pobres, gados, estarmos vivos hoje. Porque pela vontade de terror, nós tínhamos que estar debaixo daqueles escombros. Mas agora eu entendo por que Terron não consegue fazer isso com todos. Porque quando Yahushua ia subindo ao céu, os discípulos começaram a chorar. Yahushua disse: não chore por mim, eu tenho que ir. Porque se eu não for, eu não vou poder enviar o Consolador. Quando o Terron pensou que Yahushua ia subir aos céus e a terra ia ficar livre para ele matar todo mundo, Yahushua envia a sua vida. Ele envia o Espírito dele na terra, que ninguém consegue ver até o dia de hoje, e que foi pragmaticamente representado de forma errada dentro do sistema religioso evangélico pelo Espírito Santo de Terron, que ele substitui pelo Espírito do Criador. Porque Yahushua não mandou o seu Espírito para ficar dentro de quatro paredes, para desobedecer Atos 7:48. Porque como pode o Espírito do Pai estar dentro dos templos religiosos, se o próprio Pai não habita dentro de templo feito por mão de homens? Então está na hora de você começar a pensar. Está na hora de você que diz que é evangélico começar a pensar. Ah, mas o Espírito Santo me batizou lá na Igreja Assembleia. O Espírito Santo me batizou lá na Universal. O Espírito Santo me batizou lá na Batista, na Deus e Amor. Não foi ele.
Porque o Espírito do Pai, do Altíssimo, não vai desobedecer o Altíssimo. Se em Atos 7:48, o Altíssimo não habita em templos, no plural, porque eu vejo pastores dizendo assim, mas essa passagem é para o templo de Salomão, mas está no plural, filho. Pastores lobos, está no plural. Não está no singular essa passagem. Pode botar lá em 7:48 que vocês vão ver. Até que aqui, ó. Atos 7:48. Vamos lá, pessoal. Que história é essa aí que os pastores estão dizendo para os seus membros que essa passagem é para o templo de Salomão? Quantos templos de Salomão existia, então? Vamos lá, ó. Vamos lá, Atos 7:48. Vou botar aqui no meu. Estou abrindo aqui minha Bíblia. 7:48. Vamos ver se é plural ou se é singular. Vai que eu estou enganado, né? Porque eu também posso me enganar. Vai que eu esteja enganado e realmente é o singular. E se tiver no singular, é o templo de Salomão, então vamos para a igreja. Vamos lá, vamos ver. Atos 7:48. Vamos lá. Mas o Altíssimo não habita em templos. Ou eu vou ter que botar aqui, dividindo tela. Vamos lá. Ou eu vou ter que botar aqui. Vou fechar essa live com essa passagem, tá? Vamos lá. Vamos ver. Porque os pastores estão dizendo que essa passagem é para o tempo de Salomão. E se é para o tempo de Salomão, por que está no plural? Hein, pastores? Uau, hein? Uau! Vamos lá. Vamos botar em Atos lá. Cadê o livro de Atos? Está aqui. Atos 7:48. Dividindo telinha aí com os amados. Vamos lá, gente. Vamos ver todo mundo junto para a gente fechar. Para ver como esse terror é mentiroso. Mentiroso. E os pastores são... Esses pastores evangélicos, irmão, trabalham para terror. Escondem terror direto nos templos. E o povo pensa que é o Criador que está lá. Mandando levar óleo ungido. Mandando ir para levar a camisa do marido para ser ungida. Vamos ver como é que está aqui, ó. Vamos lá. Cadê? 7:48. Vamos lá. Vamos botar aqui. E vamos ler devagarzinho. Porque os pastores já estão dizendo para os membros que nós estamos falando besteira. Vamos ver lá. Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha o que diz. Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos. Templos, pastores evangélicos, para de mentir para os membros da sua congregação. Essa congregação de cárcere privado que vocês estão fazendo, para com isso. É templos, no plural, não é do templo de Salomão. Entrou um pastor um dia desse num vídeo de uma amiga nossa, dizendo que essa passagem de Atos 7:48 se referia ao templo de Salomão. Lindo! Então nós temos aí vários templos de Salomão, porque aqui está no plural. Então Salomão fez quantos templos? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Se fosse o templo de Salomão, estaria assim, pastores. Mas o Altíssimo não habita em templo, no plural, no singular, feito por mão de homem no singular, que seria o Salomão, como diz o profeta, diria assim, né? Mas está tudo no plural. Não é o templo de Salomão apenas. É os templos. Ele não habita em nenhum. Nem na Assembleia, nem na Batista, nem na Presbiteriana, nem na Universal, nem na Deus é Amor, Sala Nossa Terra, Vitória em Cristo, Renê Terra Nova. Ele não habita Metodista, Adventista Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, Comunidade Cristã do Brasil, que também é uma das piores que existe, que ela não pede dízimo. Ela não pede dízimo, irmão, então ela é boa, vai nessa. Templo, ele não habita em templo, então esse espírito que está caindo em vocês, fazendo vocês falar uma língua podre, estranha mesmo, a Yahushua,
uma língua podre, uma língua que vocês enrolam, porque nem Terron consegue imitar, está vendo? Até para imitar a língua que o Espírito faria com que as pessoas falassem, Terron não sabe. E as pessoas rodopiam, ficam cheias, começam a tremer, se bater. Terron, o Espírito de Terron quer unir você aqui na terra com o corpo dele que está lá no abismo chamado inferno. O corpo de Terron é o inferno. Para Terron voltar a se unir ao corpo dele, ele precisa da sua morte. E vou repetir isso de novo aqui. Para que Terron, o Deus do caos, possa retomar o corpo dele, que é o inferno, que desassociou por causa de Samael, que o matou, mas ele não morreu, é bem estranho, não é isso? Ele precisa da sua morte. E é na igreja evangélica, católica, judaica, islâmica, espírita, hinduísta e budista, todos os ismos, porque ismo vem de abismo, nesse cristianismo, ou seja, nesse sistema do abismo cristão, o espírito que você está buscando na quarta e no domingo, pode ter certeza, não é do nosso Criador. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e que a Rúshua possa te carregar na palma de suas mãos. Até a próxima.